Gente, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Semana passada eu saí meio frustrado daqui porque eu achei que eu falei e não falei nada. Hoje eu vou mais devagar, tá bom? Querendo falar aqui ainda dentro do nosso assunto. Ainda vou continuar no capítulo 1, no verso 20, onde Noemi vai dizer, então, eu fui cheia e voltei. Oi? Voltei vazia. É isso que o texto vai dizer. Eu fui cheia, voltei vazia. E nós falamos então que quando ela diz isso, ela se refere ao fato de ter ido com os seus familiares e voltado sem. Então eu quero que vocês pensem o seguinte: a vida, nossa vida por si só, e a Bíblia já diz isso, a vida é cheia dos seus problemas, das suas lutas e das suas dificuldades, naturalmente. Então imagine que você seja a pessoa mais bondosa, mais amorosa, mais generosa, mais gentil do mundo. Você vai ter problemas, tá? Agora, se você não for nada disso, você vai ter mais problemas ainda. Por quê? Porque o seu jeito de encarar a vida, o seu jeito de viver e de se relacionar vai acrescentar problemas à sua vida. Então, problemas todo mundo tem, vivendo da melhor maneira possível, todo mundo vai ter. Não vivendo da melhor maneira possível, teremos ainda mais problemas, né? Então, a gente consegue perceber, nessa altura do nosso estudo de Ruth, o quanto que a família unida, no momento de crise, foi para eles uma grande bênção. Vocês concordam com isso? A gente consegue ver que a família unida, a família caminhando unida dentro da crise que caiu sobre a vida deles, isso foi uma bênção, porque ninguém ficou sozinho, porque ninguém ficou desamparado, porque ninguém foi abandonado. Então eles caminharam juntos dentro dessa crise. E você pode dizer, tá, mas Noemi voltou sozinha. Gente, Noemi volta sozinha, volta em meio a mais uma crise da vida dela, mas em nenhum momento do texto de Ruth a gente vai encontrar que Noemi não voltou abençoada, né? Então, viver os momentos de crise, ou viver momentos de crise dentro da sua história, da sua vida, não significa de forma nenhuma que você não esteja sendo abençoado, abençoada, porque você pode estar passando pelo momento de crise e ainda assim, dentro desse momento de crise, estar sendo alvo das bênçãos, do cuidado e do amor de Deus. Já viveram isso na vida de vocês, não? Quantas vezes vocês estavam passando por momentos de crise, momentos difíceis, mas vocês tinham a bênção? E a Noemi aqui, esse texto, a Noemi a gente pode colocar dentro dessa mesma categoria, que embora ela lamente, e não tinha como ser diferente, ela lamenta as perdas que sofreu, ela lamenta a perda do marido, dos filhos, mas ainda assim ela se mantém fiel ao Senhor. Ela está, mesmo nesse momento em que ela não consegue entender isso, ver isso com clareza, nós, os que estamos lendo o livro, sabemos que ela está, não é um pouquinho não, é 100% debaixo dos cuidados do Senhor. Então, quando você tiver aquele sentimento, e vai acontecer, de Deus não está olhando para mim, porque Deus me abandonou nesse momento difícil da minha vida, lembre-se da Noemi. Noemi, ela estava tendo o mesmo sentimento que a gente pode ter no momento comum, de se sentir sozinho, do jeito que a gente fala, poxa, Deus esqueceu de mim. Ela mesma vai dizer, né, que Deus pesou a mão sobre ela, e sem ela saber, né,
Deus estava preparando todas as coisas para que ela fosse profundamente abençoada na vida dela. E Deus abençoa não a Noemi exclusivamente, mas essa família é abençoada por Deus. Então, a família unida diante das perdas é uma bênção. A família unida também nas diferenças também é uma bênção. Há famílias que não sabem conviver com as diferenças, com as dificuldades que surgem das diferenças entre marido e mulher, das diferentes histórias que cada um traz para o casamento. Há famílias que não sabem lidar com isso. E aí, essas famílias, então, elas vão na contramão do que o livro de Ruth ensina. Elas ficam desunidas. A desunião, então, passa a ser mais uma crise na vida dessa pessoa. Enxergam isso? Não? Então, a família unida é bênção. A família desunida é o que? Texto que eu li semana passada. Maldição. Porque o que não é bênção, gente, é maldição. A família desunida traz sobre si crises, problemas, lutas, dificuldades, desgostos, frustração, choro, tristeza, depressão. É isso que vai acontecer. Você vai chamar isso do quê? De bênção? Não, isso é maldição. Lembra o texto que eu li, né? Que se o coração dos pais não forem convertidos ao coração dos filhos, pais colocando seu coração no coração dos seus filhos, olhando para os seus filhos, entendendo os seus filhos, entendendo as dores dos seus filhos. Se os filhos não colocarem o coração nas dores dos seus pais, nas lutas dos seus pais, nas histórias difíceis dos seus pais, a palavra diz que recairá sobre a vida dessas pessoas maldição, sofrimento. E eu quero dizer para você hoje aqui, né, que se o coração dos pais não se converter ao coração dos filhos, e o coração dos filhos não se converter ao coração dos pais, a sua oração é inútil. A sua oração por Deus me abençoe, Deus cuide de mim, Deus mude a minha vida, será o que? Inútil. Porque você está remando contra a maré. O que acontece quando a gente rema contra a maré? Eu já remei contra a maré, já fiz isso, né, junto com algumas outras pessoas. Correnteza numa direção e a gente levando o barquinho na outra. Sabe o que a gente sente? Cansaço. Depois de um tempo, dor. Depois de dor, sofrimento. É muito difícil. E tem gente que acha que pode passar toda a sua vida remando contra a maré. A minha vida é um sofrimento. Olha, não tem como ser diferente. Porque você rema contra a maré. Porque você afronta a Deus e a sua sabedoria. Você afronta o amor de Deus. Você quer viver dentro de uma família desunida, dentro de uma família que um não consegue expressar amor pelo outro, onde não há cuidado uns pelos outros, onde há desprezo, xingo, maledicência, afronta, embaraço, mas você ora e quer o que? A bênção de Deus para a sua vida. Não vai acontecer, não tem como acontecer. Me abra, né, quem conhece, me abra a Bíblia e mostre para mim onde é que isso vai acontecer, porque não vai acontecer. É o que a palavra diz, não é? Então, uma família desunida é por si só uma crise a mais na vida.
Sua vida tem crises? Ok, uma família desunida é uma crise a mais. Olhem o que diz a palavra. E nesse momento eu vou dizer: pouco me interessa o que vocês acham. Não interessa o que vocês acham. Não interessa se vocês concordam ou não. Abra a Bíblia e leia. Mateus 12, 25. Abre lá e leia. Palavras do nosso Senhor Jesus. Vou ler aqui na minha versão. Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo será o que? Arruinado. E toda cidade, ou, presta atenção aqui, ó, casa dividida contra si mesma não subsistirá. Entendeu? Está difícil? Está claro ou não? Está claro? Versículo? Toda casa dividida contra si mesma, ou seja, uma casa onde filhos não respeitam seus pais, os pais não respeitam seus filhos, onde há xingo, briga, discussão, acusação, violência, abuso, esta casa não subsistirá. Ponto. É palavra de Deus. Por mais difícil que seja para você ouvir isso, é palavra de Deus. Não há o que fazer com a palavra. Porque passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. A palavra do pastor Samuel passa. A palavra do pastor Samuel pode passar. Mas a palavra do Senhor não passa. O amor, assim como na família de Noemi, o amor precisa triunfar sobre as divergências e as dificuldades. Lembra que eu falei numa das pregações sobre Ruth? Eu falei para vocês, quando a gente coloca o amor em algum lugar, a gente está colocando o próprio Deus ali, porque Deus é amor. Não se esqueçam disso. Quando vocês não souberem como resolver um problema, quando vocês não souberem como lidar com uma dificuldade, quando vocês tiverem desavenças dentro do lar de vocês, façam o seguinte, e façam só isso: coloquem amor naquilo ali. Porque quando você coloca amor naquele problema, naquela dificuldade, você está pegando o próprio Deus e colocando ali. E Deus faz o milagre. O amor faz o seu milagre. Só o amor pode transformar a vida das pessoas. Para alguns pacientes meus, eu digo assim: escuta, querido, você está há 40 anos, 40, não é um ano, 40 anos, julgando o pai, julgando a mãe, xingando, reclamando, agredindo, desprezando, afrontando, desobedecendo. 40 anos. O que você conseguiu de melhora nesse relacionamento? Eu não consegui nada. E aí vem a pergunta que não quer calar: e por que continua fazendo a mesma coisa? Por que você insiste em continuar fazendo a mesma coisa? Vão que mais 40 anos de sofrimento? Porque você se recusa a colocar amor no trato com a sua família? Porque é difícil demais para você engolir o seu orgulho e tratar essas pessoas da sua família com amor, com carinho, com afeto, com compaixão? O amor precisa triunfar sobre
as divergências e as dificuldades que uma família tem. Porque é isso que vocês estão vendo acontecer na vida da família de Noé. A gente vê o amor triunfando sobre todas as dificuldades e todas as perdas que essa família sofreu na história, até onde a gente já teve oportunidade de estudar. Essa não é uma família que fracassou diante das dificuldades. Não é uma família que foi abatida pelas dificuldades, que foi vencida pelas dificuldades. É uma família que triunfou sobre todas as perdas e sobre todas as dificuldades, porque em momento nenhum dessa história você vê faltar amor nessa família. Um amor profundo, um amor verdadeiro, um amor comprometido, um amor dedicado, um amor que não dá um passo atrás. Toda essa família nessa história tinha um amor e respeito uns pelos outros. Você envergonha a sua família, você não respeita a sua família, mas quer ser abençoado por Deus? Quer ser abençoado por Deus? Pais e filhos devem estar profundamente comprometidos com o bem-estar uns dos outros. Uma família pressupõe uma dinâmica onde todos devem estar trabalhando, atuando para o bem uns dos outros. Lá em Efésios 5:33, para quem quiser olhar, está escrito assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem estes filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí vem, você não consegue nem conhecer os conselhos do Senhor para a sua própria vida, de pai e de mãe. Vai ensinar o que para os seus filhos? Percebe? É uma dinâmica. Para eu poder fazer o que está escrito em Efésios 6:4, né? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu preciso conhecer para mim, para a minha vida, as instruções e os conselhos do Senhor. Se eu desprezo as instruções e os conselhos do Senhor para a minha vida, eu já não sou abençoado. Como que eu vou abençoar a vida dos meus filhos? Impossível, não existe isso. Uma família unida pelo respeito, mesmo nas discordâncias. Que família nesse mundo que todo mundo concorda e pensa igual? Fala para mim. Você conhece uma família assim? Onde todo mundo fala a mesma língua, todo mundo gosta das mesmas comidas, da mesma coisa, dos mesmos horários, não tem. Então a gente entende que quando Deus fala de família unida, Ele fala de uma família unida mesmo nas suas diferenças. É justamente quando as diferenças existem, é que passa a ser necessário o amor e o respeito. Numa família que todo mundo concorda com tudo e pensa igual, não tem nem necessidade de amor e respeito.
Não vai ter bateção de cabeça, não vai ter dificuldade, não vai ter briga. Mas nas famílias, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, a gente tinha uma televisão só em casa, né? Cada um gostava de assistir uma coisa. Qual que era a briga? A briga era para quem chegava primeiro e pegava o controle remoto, né? Acho que todo mundo passou por isso. Aquela coisa de, não, mas agora é novela, mas tem jogo, né? Então, é difícil ser família. Não é fácil ser família. Por isso que ser família exige muito amor. Por isso que a palavra reforça isso. Olha, portanto, cada um de vocês, Efésios 5,33, ame a sua mulher. Mulher, ame o seu marido, ame seus filhos, ame. Porque se não amar, é uma casa, né, contra si mesmo. Eles estão uns contra os outros. E o que é que o Senhor Jesus diz que acontecerá com a casa dividida? Ela não vai subsistir. O texto está dizendo que ela não subsistirá. O texto está dizendo que ela vai desmoronar, desbarrancar, acabar, afundar. Está dizendo que essa família vai viver um desastre em todos os sentidos. Olhe para a sua família, pense na sua família. É difícil, por isso que precisa de amor. Quando a gente fala que a gente tem um relacionamento bom, a impressão que as pessoas têm é que a gente concorda em tudo. Falo para muitas pessoas, meu casamento ainda parece um namoro, depois de tantos anos, parece um namoro. Nossa, não é porque vocês devem concordar em tudo. Não, gente, não concordo em tudo. Discordo em muitas coisas. Mas nunca falta o amor e o respeito. Sem amor e sem respeito, nenhuma casa pode subsistir. Porque sem amor e sem respeito, o que a gente tem é briga, é xingo, é raiva, é comparação, é desprezo, é humilhação, é afronta. É isso que tem um lar onde não tem amor e respeito. A gente pode até errar dentro de um lar que tem amor e respeito. Pode até errar, sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos, a gente erra. Eu já tive que pedir desculpas para o meu filho. Filho, desculpa, o pai errou. Mas numa família onde tem amor e respeito, esses erros passam batido, tudo se resolve rápido, as feridas são curadas rapidamente, porque é um lar construído em cima, o alicerce desse lar é amor e respeito. Nenhuma ferida vai perdurar, nenhuma ferida vai virar uma mágoa incurável. Olhem, o que Provérbios 30:17 vai dizer. Abre lá, pode abrir. Provérbios 30:17. Olha que esse texto. Os olhos de quem zomba do pai. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Pesado, né? É pesado o texto? Os olhos. Lógico, vamos entender o texto, né, gente? Lógico que isso aqui não é literal, isso aqui é simbólico.
Aliás, a gente tem que aprender a ler a Bíblia de maneira simbólica, porque senão você vai fazer coisa errada, né? Por exemplo, a Bíblia diz lá que o filho desobediente que envergonha o pai e a mãe tem de ser apedrejado na porta de casa. Está no Velho Testamento. Aprendam a ler a Bíblia, né? Então aqui está falando de forma simbólica. Os olhos de quem zomba do pai e nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos, serão devorados pelos filhotes de abutre. O que isso aqui quer dizer? Qual que é a primeira coisa que os corvos e os abutres comem de um corpo putrefado? Os olhos. Se um abutre e um corvo achar um defunto, um presuntão lá, mesmo que ele esteja fresco, não precisa estar putrefado não, fresco, acabou de morrer, mas o corvo, o abutre acha, a primeira coisa que eles comem, os olhos, porque é molinho, é fácil de comer, e é ali que começa a arrancar o resto. O que o texto está dizendo? Que aquele que não respeita pai e mãe não tem futuro em termos de vida. Por quê? Os abutres vão arrancar os olhos dele vivo? Não, vão arrancar os olhos dele morto. Morto significa sem vida, e é perfeitamente possível você não ter uma vida, embora vivo, não ter uma vida enquanto você não acolhe no seu coração o seu pai, a sua mãe. Mandamento, isso é um mandamento. Não brinque com o que é mandamento. O que é mandamento? Honrar pai e mãe. Vou ensinar isso de novo, e vou ensinar isso até que nunca mais saia da cabeça de vocês, né? Honrar pai e mãe. Falei um pouquinho disso semana passada, vou aprofundar. O que eu falei semana passada? É o mandamento com promessa, porque vai viver mais. Olha lá, olha aqui, presta atenção. Provérbios diz que não vai viver quem desobedece. Mas o mandamento dos 10 mandamentos diz que vai viver mais quem honra o pai e a mãe. Percebem aqui? A Bíblia não se contradiz. Aquele que desonra o pai e a mãe não vai viver, né? É uma pessoa cega para a vida. Ela não vai conseguir viver. A vida dela vai ser um tormento, vai ser um problema, uma luta, uma dificuldade, um inferno. Conhecem gente que vive dizendo assim: mas minha vida é um inferno, porque na minha vida nada dá certo. E não só nada dá certo, mas também tudo dá errado, né? Ouvem ou não ouvem? Vocês conhecem um monte de gente que fala: porque nada dá certo na minha vida, porque a minha vida é um inferno. Eu joguei pedra na cruz. O problema é porque ela jogou pedra na cruz, né? Não é outro problema, é porque ela jogou pedra na cruz. Mas essa pessoa não vai parar para olhar para a própria vida, para a relação com a sua família, e entender que tem desonrado os seus pais, que tem desonrado o pai, que tem desonrado a mãe. Porque o que geralmente acontece é a gente desonrar um, né? Nunca os dois. Não sei se vocês entendem. Porque nas famílias problemáticas, os filhos, eles vão ficando cada um do lado de um, né? Se um ficar do lado da mãe, o outro fica do lado do pai. Se um ficar do lado do pai, o outro fica do lado da mãe. E é sempre assim, cada um escolhe um lado. Então a gente nunca, é muito difícil você desonrar os dois. Até tem, mas é muito difícil. Geralmente a gente desonra um, ou desonra a mãe, ou desonra o pai. E o que a palavra diz? Que aquele que desonra não vai ter vida, não vai ter olhos para viver bem a vida. Mas o mandamento diz que aquele que honra o pai e a mãe vai ter vida a mais, vai ter vida abençoada, vai ser profundamente abençoado no seu viver, vai viver com saúde. Os médicos hoje, mais do que há uns anos atrás, têm a plena convicção de que não há nada que adoeça mais as pessoas
do que um emocional bagunçado. Não existe. Nada. Geralmente, toda bagunça que tem no seu corpo, em termos de doenças físicas, a imensa maioria delas tem a sua origem em sofrimento emocional, das mais variadas formas. Eu fiz um curso onde um médico estava falando, ele falou assim: fibromialgia, né, que é aquela dor, né, principalmente as mulheres têm muito fibromialgia. Aí ele fala assim: sabe qual é a origem da fibromialgia? É o esforço que a pessoa faz em tentar controlar a vida. Ela faz tanta força para controlar algo que é incontrolável, que é a vida. Ninguém controla a vida. Eu sempre falo isso aqui nas minhas mensagens: a vida está se lixando para você, ela não dá a mínima para você. A vida é aquele trem que vai e só vai. Para na frente dele para você ver o que acontece. Entendeu? A vida é isso. Então tem gente que sofre de dores terríveis, dores musculares em várias partes do corpo. Por quê? Porque é como se essa pessoa estivesse na frente daquele trem fazendo força para tentar controlá-lo. Porque você vai conversar com os médicos e pergunta assim: qual que é a origem da fibromialgia? Ninguém sabe. O que é exatamente a fibromialgia? Mas faz todo sentido quando você pensa numa força muito grande, você fazendo uma força muito grande durante muito tempo. Vocês já fizeram muita força por muito tempo? Sabe o que acontece com sua musculatura? Dói muito. Só que na fibromialgia ela dói sem você fazer força física, porque na verdade isso está lá no emocional. Semana passada eu comentei do oncologista que me disse que para ele mais de 90% dos casos de câncer tem a sua origem na mágoa, no ressentimento, no sofrimento emocional. Embora ele não descarte o câncer que é fruto de uma alimentação ruim, do cigarro, de produtos químicos, da hereditariedade, tem uma série de outros fatores. Mas você pergunta para ele: mas é a maior parte? É a maior parte, na minha opinião, ele disse, é mágoa, ressentimento, é sofrimento emocional. Onde não tem sofrimento emocional, geralmente tem muita saúde física. A pessoa é saudável. Então, terminando, né? Quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, ela não está nesse texto colocando algo como honrem o pai e a mãe que se comportarem bem. Tem isso lá? Não fala de comportamento. Honrem pai e mãe que tiverem uma moral ilibada. Está lá isso? Não tem. O texto simplesmente diz para a gente: honrem seu pai e sua mãe. Vocês devem ter visto um vídeo que eu postei no nosso grupo da igreja um tempo atrás, daquele artista falando sobre a família. Vocês lembram desse vídeo? Postei? Que ele fala que a gente precisa de 4 avós, e ele vai chegar lá em 2000 e tantos tataravós para a gente poder nascer. São necessários 2024 tataravós para você poder ter nascido. Aí ele fala assim: gente, vocês conseguem imaginar quanta história tem aí? Quanto sofrimento, quanta injustiça, quanta perda, quanta fome, quanta história difícil essas pessoas viveram. E isso chega na gente. Eu atendi uma paciente uns anos atrás, que a característica da vida dela era assim:
ela era uma pessoa que tudo na vida dela era muito sofrido e difícil, tudo. A gente quase que olhava para ela e falava assim: nossa, você nasceu para sofrer. Não é nada na vida daquela pessoa que tivesse cara de alegria, de satisfação, de prazer. Não, tudo era difícil. Se ela ia fazer uma festa de aniversário para a filha, era um sofrimento. Por quê? Porque ela precisava comprar as coisas para ela arrumar, porque nada podia dar errado, porque ia gastar dinheiro, porque tinha que alugar o salão, porque tinha que chegar na hora, porque tinha que arrumar os enfeites. Tudo era sofrimento. Tudo. Aí a gente começou a analisar. Aparentemente, não tinha nada para ela ter aquele comportamento. Aí eu pedi para ela: você não fala sobre sua mãe. Ela nos contar a história da mãe. Num dado momento ela conta que a mãe fez um aborto. Ela conta, a família era uma família pobre do interior de Minas. E há muitos anos atrás, era comum às vezes as famílias darem filhos por causa da pobreza. Então não tinha condição de manter, dava para uma família que tinha um pouquinho mais de condição. Não sei se vocês sabem disso, né? Muita gente está fazendo assim cabeça porque sabe que isso é verdade. Então, era comum, às vezes você dava um filho, e essa mãe teve, em função do momento difícil, da fome, da pobreza que a família vivia, ela teve que dar um filho. Então, você não tinha muito contraceptivo, essas coisas, as crianças iam nascendo, vocês lembram? As famílias tinham 12 filhos, 15, 18 filhos, né? Então, muito filho, e a pobreza não ajudava. Então, você ia tendo filho, uma hora, às vezes tinha que dar. E aquela mãe, ela se sentiu tão culpada, mas tão culpada de ter dado aquele filho embora, porque ela não queria. É lógico que mãe quer dar o filho embora. Que mãe que quer dar o filho embora? Mas aquela mãe se sentiu tão culpada de ter dado o filho embora, que aquela culpa tomou conta dela. E como é que isso trabalhou na psique dela? Quem é culpado não pode ser feliz. Quem é culpado não pode ter alegria. Quem é culpado é uma pessoa má, e uma pessoa má tem que sofrer. A mãe começou a sofrer em função daquela culpa. Só que na medida que ela convivia com a filha, o que aconteceu? Ela passava aquilo para a filha dela. Ela nunca tinha um sorriso para ensinar a filha a sorrir. Tudo era difícil, complicado e sofrido. E o que ela ensinava para a filha? Isso. A vida é sofrer, a vida não tem alegria, não confie em ninguém, não tem nada de bom nessa vida. Tudo que ela ia fazendo, né? Todo trabalho é difícil, conviver com a restante da família é difícil. Então ela foi passando. Então vejam, essa moça que chegou no consultório, ela tinha um sofrimento na vida dela que ela nem tinha ideia de onde vinha. E é isso que eu estou falando para vocês. Naquele texto que o ator diz que a gente precisa de pelo menos 2.000 e tantos tataravós para a gente poder nascer, a gente precisa entender que a gente traz toda essa carga dessa história, chega lá na gente, de alguma maneira. Chega o que deu certo e chega o que deu errado. Chega o que é bom para nós, por exemplo, a história da nossa família, que trabalhou, que venceu a pobreza, que conseguiu fazer os filhos estudarem, essa resiliência, isso chega na gente. E a gente vem para a vida ali, e é batalhador e vai. Mas o que deu ruim lá atrás também chega na gente. O que deu errado lá atrás chega na gente. E às vezes a gente está sofrendo sem entender direito. E aí, o que acontece? É muito fácil a gente pôr a culpa nos pais. Porque o meu pai errou, porque a minha mãe errou, porque minha mãe não fez direito, meu pai não fez direito. Porque eu sou melhor que meu pai com a minha mãe, eu teria feito muito melhor, porque eu não teria cometido tais erros.
Como? Como é que você pode dizer isso? Baseado em quê? Aliás, vou te dizer, toda vez que você pensa isso, você pode ter absoluta certeza que, mesmo pensando dessa forma, de alguma maneira você vai repetir os erros do seu pai e da sua mãe. É muito difícil escapar disso. Muito. Ou você vai, ou você já errou. E errou exatamente onde o pai e a mãe erraram. Ou você passou muito perto disso. Então é fácil julgar, é fácil condenar. E Deus está dizendo: não, eu não quero que vocês julguem, eu não quero que vocês condenem. Eu quero que vocês respeitem a história dos pais de vocês, da mãe e do pai. Respeitem essa história. Honrem esses pais. Digam para esses pais: olha, eu posso não concordar com tudo que a gente viveu, mas eu quero dizer que eu entendo por que isso aconteceu. Eu entendo porque você, mãe, foi assim. Eu entendo porque você, pai, foi como foi. Eu entendo hoje as coisas difíceis, as histórias difíceis de vocês e como elas afetaram a nossa relação. Aí alguém vai dizer: ah, mas a gente sofre muito com isso. Lógico que sofre, gente. Mas quando que a gente sofre? A gente sofre quando a gente é criança, porque criança não tem como se defender emocionalmente. Mas depois de adulto, você não tem mais direito de reclamar de nada. Porque quando você é adulto, você olha para as coisas, para essas heranças ruins, porque tem as heranças boas, mas você pode olhar para as heranças ruins e dizer: eu não quero isso mais na minha vida. Minha mãe errou, mas eu não quero repetir a minha mãe. O meu pai errou, mas eu não quero repetir o meu pai. Mas o que geralmente acontece é o quê? Eu trabalho com isso. A coisa que eu mais vejo é o filho, a filha reclamando do pai e da mãe e cometendo exatamente o mesmo erro. Meu pai não me amou, meu pai não me deu afeto. Aí você olha para a vida do fulano, o que ele está fazendo com o filho? A filha? Não dá afeto, não dá amor. Mas tem o dedão apontado para quem? Ah, o pai. O pai era muito distante. E às vezes um pai que foi distante, por quê? Porque não fazia outra coisa na vida, não se trabalhava com comida em casa. Então olha lá como é fácil. Olha lá, ó, meus problemas, aqui ó, meu pai não me deu afeto, meu pai não ligava para mim, meu pai não me deu amor, não me deu carinho, eu não sei o que é um abraço. Aí você olha para a relação dessa pessoa com os filhos, o que é que você vê? O que é que você vê? Mesma coisa, não dá um abraço, não tem afeto, ofende, xinga, agride, igualzinho. E eu não estou querendo dizer quem é pior nessa história, eu só estou querendo dizer que todo mundo precisa ser curado nessa história. Por isso que o texto bíblico vai dizer: coração, é só o coração dos filhos que tem que voltar para o coração dos pais? Não, lá diz: é o coração dos pais voltar para os filhos, e o coração dos filhos voltar ao pai. É todo mundo unido no amor. Para quê? Para transformar essa história, para se salvar desse inferno, dessa história. Então, pais, vou falar para os pais e mães hoje aqui: olhem para os seus filhos. Não olhem para os seus filhos para ver o que vocês querem ver. Olhem para os seus filhos para ver quem realmente eles são, independente de se você gosta ou não, se você concorda ou não. Olhem para eles, porque eles têm necessidade disso. Eles precisam que os pais olhem para quem eles são e amem quem eles são, porque você não vai mudar as coisas que você discorda no seu filho reclamando deles, desprezando, criando distância, só ruminando a reclamação, né? Meu filho vai dar direito, porque é um inútil, porque isso, porque aquilo, porque não ajuda em casa, porque não, você não vai conseguir nada. Enquanto você não for capaz de olhar para os seus filhos, para as suas filhas, reconhecer quem eles são e dizer para eles: olha, eu amo vocês independente de qualquer coisa,
Não tem cura. Os filhos precisam fazer o mesmo com os pais. Pais erram, lógico que erram. Por isso que a Bíblia diz: honre o seu pai, a sua mãe. Ah, mas eu não sei se eu tenho motivo. Tem umzinho já que já serve bem. Que é, se você tem vida para reclamar deles, essa vida foram eles que deram. Simples assim. Meus pais não me deram nada. A vida. O que você está fazendo com a sua vida? Estragando. Me perdoe a expressão, preciso falar isso. O que você está fazendo com a sua vida? Cagando na sua vida? Hein? Você está cagando a sua vida e arrumando um monte de culpados para a porcaria que você está fazendo? É isso que você está fazendo? Desculpa, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque hoje você é adulto, não é mais criança. Quando a criancinha de 5 aninhos, a gente pega pela mão e conduz uma criança de 5 anos, porque é criança. A criança precisa ser conduzida, precisa ser cuidada, precisa ser protegida, porque é criança. Adulto não. Adulto precisa aprender a se virar. Já cresceu, já saiu da fralda, já anda com as próprias pernas. Sua história foi difícil? Foi. Primeira coisa, a sua história não é a única que foi difícil, tá? A história de quase todo mundo foi difícil. O que interessa? Sua atitude diante disso. Vai agir como adulto, adulta, ou vai ficar agindo como um bebê chorão de 5 anos, de 2 anos, esperando, alguém me socorra, alguém venha me salvar, alguém troque a minha fraldinha. Vida adulta. Adulto se vira, adulto faz, adulto muda, adulto acontece, adulto decide. Então, escolha, né? Falo isso com muitos dos meus pacientes. Eu falo assim: escuta, quem é que está falando comigo? É a criança de 3 aninhos ou é a adulta de 30? Preciso saber quem está falando. Porque às vezes o discurso que a gente ouve na sala de terapia é o discurso da criança chorona. É a criança que ainda não se deu conta de que ela está adulta, está grande, está forte, de que ela pode se defender, de que ela pode se cuidar, de que ela pode transformar a própria vida. Ela pode. Quando ela era criança ela não podia, mas agora ela pode. Então vocês percebem que o texto, o mandamento, honre pai e mãe, não vem com um adendo assim: olha, honre seu pai e sua mãe, que eu vou dar um jeito aí na sua vida, porque eu sei que eles bagunçaram a sua vida, tá? Não tem isso lá. Está só escrito: honre o pai e a mãe, faça a sua parte, cresça e amadureça, seja adulto, adulta, e sua vida vai mudar. Ah, ela vai mudar. Olha, você pode dizer o seguinte: quando a gente fala de honrar pai e mãe, primeiro, agradeça por tudo. Tudo. Ah, porque meu pai não fez, porque a minha mãe não fez. A pessoa está com quanto? Está com 30, está com 40, está com 50, reclamando para a mãe. Sabe por que ela está com 30, com 40, 50? Porque alguém deu comida, deu casa, deu roupa, deu escola. Ah, mas isso ninguém lembra. Ah, não fez mais que a obrigação. Toda vez que você diz não fez mais que a obrigação, você deve perder uns 5 anos de vida, porque Deus vai falar assim: ah lá, não está honrando o pai e a mãe, está achando que é obrigação. Não é obrigação. Então, você deixa o julgamento de lado para dizer o quê? Obrigado, em primeiro lugar, pela vida. Obrigado pelo aprendizado. Ah, mas teve muita coisa ruim. Ok, se aprendeu o que é ruim, então se aprendeu alguma coisa, agradeça por esse aprendizado. Porque sem ter vivido isso, você jamais saberia que isso é ruim. E você jamais sairia disso. Agradeça pelo que deu errado também. Agradeça por tudo que ensinou de certo.
Teu pai te deu a escola, ajudou você a ler, escrever, deu base para você ser minimamente alguém que consegue falar um português para reclamar do pai e da mãe. Então você tem pelo que agradecer. Obrigado por tudo que na minha vida foi amor, foi luz, foi alegria, né? Por menor que tenha sido, agradeço por isso. Mas você também pode dizer: olha, eu não concordo com tudo que nós vivemos. O que quer dizer isso? Olha, tem coisa que eu gostei, mas tem coisa que, pai, mãe, foi difícil. Diga isso com amor. Pai, mãe, foi difícil. Foi difícil por quê? Porque, mãe, pai, em muitos momentos eu me senti só. Me senti sozinho. Em muitos momentos eu me senti desamparado. Em muitos momentos eu me senti magoado. Pai, mãe, em muitos momentos eu me senti incompreendido, injustiçado. Foi difícil para mim. Nesses momentos, dentro de mim, algo dizia que eu precisava muito de você, mãe. Que eu precisava muito de você, mãe. Mas eu não tive. Mas eu quero dizer uma coisa: eu não julgo você, eu não condeno você. Eu quero dizer que eu entendo que vocês foram tudo que vocês podiam ser naquele momento. Porque passados 20, 30 anos, um pai e a mãe já não são mais os mesmos. Eles mesmos são capazes de reconhecer os erros que cometeram. E sabe o que eles vão sentir? Muita culpa. Você não precisa nem cobrar pai e mãe, porque qualquer pai e mãe que tem tempo de amadurecer um pouco na vida, vai cair em si e vai falar: eu errei com a minha filha, eu errei com o meu filho. Então você não precisa fazer esse papel de julgar, de condenar. Eles têm uma culpa lá com eles. Eu entendo que vocês foram quem vocês podiam ser. Entendo que suas decisões diziam respeito a você e a sua história, não a mim. Que nem essa mulher que eu contei. Essa filha, eu disse para essa filha: fale, mãe, hoje eu entendo que todo esse sofrimento que eu vivo na minha vida era seu, mas eu não sabia que era. Agora eu sei. Agora eu sei como a culpa afetou a sua vida. E mãe, eu vou te pedir licença, viu? Que esse sofrimento é seu, não é meu. Então você me dá licença, porque agora eu quero viver a minha vida de um jeito diferente, de um jeito novo. E assim, como eu entendo o que aconteceu, não que eu goste, não que eu concorde, mas como eu entendo o que aconteceu, agora eu quero seguir diante, como uma pessoa adulta, não mais como um bebê chorando, como uma mulher adulta, um homem adulto, capaz, plenamente capaz de transformar a própria história. Amém? Meditem nisso. Por quê? Porque quando vocês olham para a vida de Noemi, é isso que vocês